Aula 30. Vamos devagar então. Na primeira aula a gente falou umas bobeirinhas lá de radioatividade, né? De radiações, aquele negócio de núcleo instável, que eles tendem a estabilizar. Então o núcleo vai emitir energia, partículas. Aí a gente deu aqueles exemplos em besta, né? Mas é isso mesmo. Bom, conta-se uma história que tinha um lugarejo onde tinha minas, pepitas, ouro, diamante e outras pedras preciosas. E o pessoal de lá era doentinhos, diferente, um povo magro, sem cabelo. Um grupo de cientistas foram lá, pegaram uma amostra dessas pedras deles e levaram num laboratório para fazer uma pesquisa. Vamos ver o que tem, né, nessas pedrinhas aí e tal, vamos ver se a gente acha. Um casal lá, de cientistas, já mais ou menos tinha uma noção de radiação, levou um tecido de chumbo e colocou lá dentro o material que eles iam pesquisar. Fechou aqui e levou para a cidade. Levou no laboratório. O laboratório todo escuro. Eles pegaram e puseram aqui uma chapa fotográfica, um filme fotográfico. E abriu aqui e foram embora. No outro dia, o que eles fizeram? Antes de ir embora, eles abriram aqui e colocou aqui um campo elétrico positivo e aqui negativo. Tá? Eles mais ou menos sabiam o que iria acontecer. E aconteceu o que eles estavam prevendo. Quando eles pegaram e revelaram o filme, olha aqui que eles acharam 3 clarões. Um filme fotográfico, quando você abre na luz, ele queima. Aqui estava queimado, aqui, aqui e aqui. Eles reuniram e falaram assim, bem que a gente estava, né, certo? Tem radiações, essas pedrinhas têm radiações. Agora, note aí, o que o aluno está notando? Que um dos pontos não desviou nem para a placa negativa e nem para a placa positiva. Ó, eles chamaram isso aí também de radiação. Viram, tinha uma que era desviada pela placa positiva e a outra era desviada pela placa negativa. Então o que eles fizeram? Existem 3 tipos de radiações. Existem 3 tipos de radiações. Agora observe aqui. Olha o desvio desse aqui, ó. Olha aqui e olha aqui. Aqui teve um desvio maior, né, Dário? Então veja bem. Se você jogar uma pedrinha, não tivesse nem isso, ela vai reta. Agora veja bem, se eu jogar alguma coisa negativo para lá, a tendência não é ela vir aqui, ela ser desviada. Só que desviou muito. Aqui ele jogou uma pedrinha, deve ser positiva, porque foi atraída pelo negativo. Então essa pedrinha deve ser o quê? Negativa, porque foi atraído pelo positivo. Isso eles pensando. Aí eu sou assim, por que uma desviou muito e a outra desviou pouca? Fizeram a reunião. Eu assim, olha, se essa pedrinha fosse um isopor muito, leve, né? Ela ia desviar mais. Se eu pegasse uma bolinha de vidro e jogasse, ela desviaria menos. Então o que eles falaram? Eles pensaram o seguinte, essa pedrinha, ela deve ser mais leve porque ela desviou muito. E essa pedrinha, que são as radiações, eu estou falando pedrinhas, só, né, de brincadeirinha.
Então, veja bem, essa pedrinha aqui, ela deve ser mais pesada. Essa pedrinha deve ser mais leve. Essa aqui deve ser mais pesada. Realmente. Essa aqui bem levezinha, mas não desviou nem para positivo ou negativo. Então, quer dizer, ela não é negativa nem positiva, ela é neutra. Essa aqui deve ser negativa porque foi desviada para o lado positivo. Essa aqui deve ser positiva porque foi desviada para o lado negativo. Certo? Então tá. Então o que é que os cientistas falaram naquela época? Existem 3 tipos de radiações: alfa, beta, gama. Beta, gama, alfa. Vamos ver um por um, tá bom? Então, por enquanto, só pra gente assim ir devagar, sem poder correr, né? Na radioatividade eu tenho 3 radiações: alfa, beta, gama. Pelo que eu estou vendo aqui, beta é negativo, porque foi desviado para a placa positivo. Nós não sabemos ainda, só de olhar aqui, né? No esquema. O alfa é positivo, porque foi desviado para a placa negativa. E essa não desviou nem para negativo, nem para positivo. Gama, tá bom? Então tá. Vamos ver. Por que um átomo emite radiações? Porque ele está com o núcleo instável. Qual é a tendência? Estabilizar. Como é que um átomo vai estabilizar? Como que um átomo radioativo vai estabilizar o seu núcleo? Emitindo radiações, emitindo energia, emitindo partículas. Então veja bem, esse núcleo aqui está saturado. 2 dias para estabilizar. O que ele faz? Olha lá, de repente, naquela, só que ele não soltou energia, ele soltou partícula. Ele vai soltar 2 prótons e 2 nêutrons. Veja bem, ele soltou 2 prótons e 2 nêutrons. Eu sei que um átomo X, prótons, vamos dizer, e aqui nêutrons. Prótons mais nêutrons é igual ao número de massa. Ele soltou 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons. Eu olhei lá na tabela periódica, sabe quem que é ele? O hélio. Ai, gente, olha, tá parecendo demais com quem? Não é com o átomo de hélio. Está parecendo demais com o núcleo do hélio. Ai, mesmo. Então, essa partícula que soltou 2 prótons e 2 nêutrons foi chamada de alfa. Ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Veja, gente, que este elemento aqui, ele vai se tornar um outro. Porque o número de prótons é que caracteriza um elemento. Ele vai ficar com 2 prótons a menos. Ele vai ficar com 2 prótons a menos. Então, eles chamaram a essa partícula de alfa. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Ah, ela parece com quem? Com o núcleo do hélio. Gente, quando ele solta isso aqui, a velocidade é muito grande. A velocidade que essas partículas saem do átomo é muito grande. Esta alfa, uns autores que é de 5 a 10, 12, 11, 8% da velocidade da luz. Vamos falar que é 10%? Não briga comigo não, se um livro fala que é 5 até 8. Não briga não, tá bom? Mas a média da velocidade alfa é de 10% da velocidade da luz. Gente, quando essa partícula sai, vamos supor que tem muita gente na frente. Você está lá num show lá e está correndo naquela multidão. Se você for magrinho, você penetra bem lá.
né? Você vai... Agora, se você for meio gordinho, não falando mal dos gordinhos, né? Porque não pode falar, não, mal. Mas um cara bem gordinho lá, a hora que ele vai naquela multidão, para ele penetrar lá, é muito difícil. Por quê? Ele é gordão. Por quê? Ele tem muita massa. Prótons e nêutrons estão no núcleo. Prótons e nêutrons têm massa. Então, o alfa, a penetração dela é pouca, não é muito não. Mas para aí. Esse núcleo de hélio vai lá naquela multidão. Como que ele é gordão, ele vai o quê? Derrubando um, derrubando o outro. Mas naquele momento, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tomando elétrons de um e de outro. Como que ele tem muita massa, gordão, forte, tá? O que vai acontecer? Ele vai ionizar muito. O que é ionizar? Tirar elétron. Ah, então o alfa, por ele ser muito forte, ele não vai penetrar muito bem não, porque ele é gordão, para ele passar lá naquela multidão lá. Mas como que ele é fortão, ele vai o quê? Ionizando. O que é? Tirando elétrons do outro. Ah, então esse núcleo do hélio, porque ele não é o hélio ainda não. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Não tem elétron essa merdinha não. Ele não tem elétron. Então ele não é o hélio. Ele é o alfa, que parece com o núcleo do hélio. Mais tarde, esse alfa vai vir sim a ficar um átomo de hélio. Por quê? Porque aí agora ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e elétrons que ele roubou de um, de outro, poder ser forte. Ah, então veja bem. A partícula alfa, ela é igual, mais tarde, igual quem? Ao núcleo do hélio. Então, pessoal, veja bem, vamos aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou desmanchar isso aqui, olha aqui. Vamos dizer que eu tenho um átomo X, de número de massa e de número de prótons. Vamos dizer que esse átomo aqui, ele é radioativo. Quando ele emite uma partícula alfa, ele não será X mais. Por quê? Porque foi retirado 2 prótons. O que caracteriza um átomo? O número de prótons. Ele é a identidade de um átomo. Logo, esse X, quando emitir uma partícula alfa, ele não é mais X. Ele passa a ser o quê? Y. Ele passa a ser o quê? Y. Muito bem? Agora, gente, vamos perguntar. Vamos perguntar aqui. O número de massa dele vai decair o quê? 4 unidades. Por quê? 2 prótons e 2 nêutrons. Número de massa. Vai diminuir 4 unidades. E o número de prótons? Olha lá, ó. Lá no comecinho, ó. Vai diminuir o quê? 2 unidades. Tá? Essa é a primeira lei aí da radiação. Nós vamos falar mais sobre ela, vamos fazer exercício. Então veja bem, toda vez que um átomo X, qualquer número de massa, número de prótons, ou número atômico, você que sabe. Quando ele emite uma partícula alfa, vai diminuir no número de massa 4 unidades, que são os 2 prótons e 2 nêutrons. E lá no número de prótons vai diminuir o quê? 2 unidades, tá bom? Então, vamos falar rapidamente, porque a Adriana já vai encerrar essa aula aqui. Aí a gente vai falar sobre beta, sobre gama, tá bom? Então, vamos lá, para terminar. A partícula alfa, ela é partícula, tá? A velocidade é em torno de 10% da velocidade da luz. A penetração não é muito grande, porque é muito, forte.
E a ionização é grande, porque ele toma elétrons. A ionização dele é grande. Então, quando ele faz isso, ele está aparecendo o quê? Núcleo do hélio. Mais tarde, ele vai aparecer o átomo de hélio. Então, até daqui um pouco. Tchau!